Olá, pessoal! Ao vivíssimo, escolhendo aqui um filtrinho para dar uma suavizada nas olheiras de uma mãe cansada. Hoje vamos falar com Dani Freixo de Faria, Daniela Freixo de Faria, que é assim, uma papisa, gente. É uma pessoa que conhece muito sobre relação entre pessoas, né? Ela é psicóloga infantil. Bom, um monte de gente entrando aqui e eu vou dar uma dica para quem tá aqui já. É o seguinte, na live de ontem, às 11h11, porque normalmente as nossas lives são às 11h11 da manhã, mas como a Daniela Freixo de Faria mora nos Estados Unidos, então hoje é às 2h30 da tarde. E na live de ontem eu anunciei que teremos um sorteio, que não é sorteio, na verdade é por merecimento. Então, quem anotou a frase de ontem, juntando com a frase de hoje, ganha, e mandando para o e-mail do Namu, quem for mais rápido, ganha um curso, gente, de cosméticos naturais, caseiros, veganos, maravilhosos. Então, a frase é a seguinte, cadê? A frase de ontem, hein? Vou dar essa dica para quem não assistiu o curso de ontem, anota aí, me cuido, tá? E no final da live de hoje, com a Dani Freixo de Faria, vamos fazer a segunda parte da frase, e aí você junta as duas, manda pro Namu e ganha seu curso de cosméticos naturais caseiros. A Dani Freixo de Faria acabou de entrar, deixa ela me solicitar aqui pra gente começar essa entrevista com ela, e vocês mandem perguntas, porque ela, como eu falei, entende tudo de relação familiar, entende tudo de criança. Ela estuda muito, ela tá... ela já me colocou aqui uma solicitação, peraí, vou visualizar. Pronto, porque a Ana Paula também tem solicitação aqui. Mas, Ana, hoje a live é com Daniela Freixo de Faria, essa papisa da psicologia. Olá! Ega, tudo Direto dos bem? Estados Unidos. Em qual É isso cidade, aí. Dani? Eu tô em Miami. Miami. Que coisa. E como é que estão as coisas por aí? Tensas? Não sabia? Todo mundo, Não? porque acho que eu não tô vendo as notícias, por isso que eu não tô tensa. Mas acho que tá crescendo muito rápido, né? E, e de verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a hora que a gente realmente está fazendo, até que fica mais tranquilo mesmo, né? É, exatamente, né, Dani? E sobre fazer nossa parte, né, Dani, como mãe, como Sim. explicar para a criançada? Vou fazer a primeira pergunta. A gente tem um monte, tem uma lista aqui, mas eu vou fazer a Ah, minha que primeira, ótimo. uma consultoria pessoal. Como Ah. fazer a criançada entender o que está acontecendo? O que você tem explicado para os seus filhos? Que, enfim, vai passar, mas quando que vai passar, mamãe? É, eu acho que assim é tão interessante quando a gente percebe a vulnerabilidade que a gente é, né? E quando realmente numa resposta ou numa pergunta como essa, às vezes a gente realmente mostra para os nossos filhos que a gente não tem um absoluto controle, que a gente também está numa situação que tem muita interrogação. Então eu tenho sugerido, né, que a gente tenho feito isso aqui na minha casa, apesar das meninas já serem maiores, da gente realmente fazer nossa parte, no momento é isso que está acontecendo, acolher os sentimentos que aparecem dessa vulnerabilidade que eles também sentem, e então explicar, óbvio, dentro da faixa etária, traduzir para o entendimento deles, então tem pode ser um vírus, uma situação que está se espalhando no mundo e a gente se cuida e cuida dos outros ficando em casa, mas quanto tempo? A gente ainda não sabe, a gente tem que cuidar de fazer o nosso melhor possível. Então, assim, e acolhendo. Tem dias que vai vir muita irritabilidade da nossa parte, às vezes das crianças também. É muito importante que a gente vá vivendo um dia de cada vez mesmo nessa situação. E até Sim, sim. que cria-se uma rotina, eu estou assim muito impressionada. Acho que já é a quarta semana que a gente está e dias uns não tão bons, outros melhores, mas a gente vai criando um jeito de tocar, é assim, é muito impressionante mesmo, né? Sim. Ó, a Edivana tá falando que te ama e que aprende muito com Ai, você. que Todo mundo, linda! todo Ah, mundo, né, gente. gente?
Realmente a Não, e Dani eu tem também, eu ensinamentos. sigo aprendendo também. Ninguém chegou lá, gente. É um dia de cada vez mesmo. Mas vamos fazer essa troca, então. Quem tiver perguntas, pode ir colocando. E a gente queria, justamente, você falou em rotina, né, Dani? Uma rotina flexível, assim, como construir uma rotina onde a gente tenha, onde as crianças consigam não estar de férias, porém ter esses, né, esses compromissos, mas também não ser uma coisa pesada, já que tudo está tão pesado, né? Sim. Então, eu tenho prestado muita atenção de quando a gente coloca, ou quando a gente parte para lidar com essa situação que a gente está vivendo, com a expectativa e exigência de que tudo tem que estar perfeito. Assim, 2 horas depois a gente já vai estar muito irritado. Eu brinco que jogando granada pela casa vai estar muito difícil, porque exatamente a gente está numa situação que constata a nossa imperfeição, a vulnerabilidade e tudo isso. Então, eu tenho sugerido que a gente construa rotinas flexíveis. Então, que a gente tenha flexibilidade nessa, tanto na situação com relação ao tempo, por exemplo, horário de acordar. A gente aqui andou indo dormir mais tarde, começamos a acordar mais tarde, a gente já percebeu o quanto atrapalha. Então, vamos tentar de novo acordar entre 8 e 9, tá ótimo. E aí tentar manter um horário de almoço, eu tenho conseguido manter entre 1 e 2, a gente está almoçando, manter um horário de sono, e aí criar dentro desse dia, de todas as coisas que vão aparecendo, uma rotina para as crianças fazerem as atividades da escola, depois um espaço para o brincar, para o estar livre. Agora, se isso ficar rígido, no fim do dia a gente vai estar frustrado, porque realmente a gente não consegue cumprir perfeitamente tudo, porque muitas coisas nos atravessam, né? E se a gente ficar flexível, a gente vai fazer realmente o melhor que pode, tendo um norte, que eu acho que esse é um ponto importante, precisa do norte, mas o meu valor não está no cumprimento disso. Então, o meu valor está em eu tentar realmente a todo momento fazer o melhor que eu posso. E Claro. todo mundo está na mesma situação dentro de casa, né? Exatamente. Agora, eu fico pensando, né, Dani? Tem criança que tinha o costume de passar o dia inteiro na escola, né? E agora algumas escolas conseguiram se adaptar, mandam exercícios, outras não. E a mãe tendo que fazer home office, quer dizer, e aí a criança acaba pedindo uma tela. E isso, para mim, é um desafio enorme, porque eu queria saber para você, o que que você acha disso? Sobre Ai, telas, para mim não é TV. um desafio enorme. Que maravilhoso. Sabe por quê? Assim, eu acho que o grande ponto é a medida. Então, eu adoro ver televisão, ver série, ver documentários, ler livros, assim, são momentos, às vezes até de descanso mesmo. O ponto é a medida, é o quanto, né? Então, às vezes a gente vai sim entrar num volume muito grande de tela e isso vai até dar dor de cabeça, você vai ter sinais de que está demais. E aí é possível voltar para trás e falar, vamos, todo mundo. A gente viveu isso semana passada, sábado. Eu acho que a gente estava cansado uns dos outros até, assim. Então, cada um foi ver os seus filmes e as suas coisas. E foi importante, foi um descanso mesmo, sabe? E domingo a gente já falou, vamos, foi muito ontem, foi muito. Vamos segurar hoje e a gente vai ver em alguns momentos, mas a gente vai jogar jogos e vamos cozinhar junto. Então, assim, quando a gente entende que não é rígido, até porque se ficar rígido vai ser insustentável, e na hora que a gente vai achando a medida, e a medida de cada dia, dentro do melhor possível, vai ficando muito claro. Foi muito ontem, vamos ajustar hoje. Então, não adianta a gente, nesse momento, passar para a expectativa e exigência de que você tem que entreter seus filhos com atividades fantásticas o dia inteiro, porque isso não vai dar certo, entendeu? Espera aí que alguém entrou aqui. Espera só um minuto. Deixa eu jogar alguma coisa. Bom, Ai! no meu caso, já vou contar para A gente tá você. os dois de fone. Eu falei para ele que o quarto era meu. Espera só um minuto que eu vou jogar Acontece. Agora as vou salas de jogar reunião outra têm que ser caneta. compartilhadas. Sai, meu! Agora ele fez assim para mim. É mole. É isso, a gente está se trombando.
a gente está no mesmo espaço físico. Eu moro num apartamento pequeno, assim, às vezes eu vou para a varanda, porque é o único lugar que tem na casa. A gente está vivendo essa experiência, né? E é maravilhoso, porque a gente descobre muito sobre a gente, no que é importante para a gente. Então, vamos imaginar, tem gente que tem um temperamento mais analítico, cumprir a rotina é uma questão de paz. Então, você começa a descobrir quando esse não cumprimento acontece, que isso tira a minha paz. Mas então, onde é que eu estou pondo a minha paz? Na rotina está absolutamente perfeita? É um bom questionamento para fazer, né? É verdade, é verdade. É, eu lembrei aqui de uma mãe que fez um assalto e se prendeu, se colocou na cadeia para poder fugir um pouco do convívio familiar. Obviamente, foi um vídeo que eu recebi, mas eu acho que é fake, Sim. quer dizer, só que é engraçado, né? Deve ter mãe desesperada querendo um canto na casa ou falando, olha, fica aí que eu vou dar uma volta sozinha, vou dar uma surtada lá fora. E aí existem umas válvulas de escape, né, Dani? Que enfim, é a compulsão alimentar, Sim. a bebida, tem essas coisas também que a gente pode falar sobre isso, né? Então, o ponto é o seguinte: se eu parto para esse convívio com a expectativa e exigência de perfeição, duas coisas acontecem. Eu vou tentar, e na compreensão, né, na realização de que a gente é super vulnerável nessa situação que a gente está vivendo, quando tudo o que te dava segurança, tudo o que te dava rotina, contorno, quando tudo isso foi suspenso, a nossa tendência é a gente ir passar para tentar pegar controle em algum lugar. E o lugar mais óbvio nesse momento para tentar fazer isso é dentro da nossa própria casa. Então a gente tenta falar a partir de hoje vai ser assim, assado, cozido e não sei o quê. Então, assim, a nossa tendência é você tentar pegar essa rédea de volta, mas dentro de casa. E o efeito disso, porque é óbvio, a gente está sentindo irritação, medo, tristeza, a gente está sem chão, a gente está sem perspectiva, tem a sensação nítida de que eu não tenho controle. Então, assim, a tentativa de voltar para o centro da vida, de eu tô com tudo sob controle, às vezes está acontecendo dentro de casa. E isso, quando vem com expectativa e exigência, vem com expectativa e exigência da gente fazer isso perfeitamente. Só que Sim. para eu fazer perfeitamente, eu vou estar exigindo em cima do outro, eu vou entrar com muita força em cima do outro, eu vou tentar garantir tudo, então garantir que a escola esteja perfeita, que a casa esteja limpa aqui. E se a gente for entrar por esse lugar, nesse momento, a gente vai viver muito processo de irritação, a gente vai viver numa condição mais bélica dentro de casa, né? Não é Porque legal. não é legal. Então, assim, a rotina, para a gente sair dessa frustração e dessa irritabilidade, primeiro a gente precisa entender nosso tamanho. A gente não é tão grande quanto pensa, a gente não está no controle como a gente pensa, a gente precisa de ajuda. Então, eu posso começar a pedir ajuda para os meus filhos, eu posso chamá-los à responsabilidade, porque. Só que para isso eu preciso desenvolver nessa realização do quanto eu sou imperfeito e não tenho controle, a humildade para pedir ajuda, a humildade de perceber que, nossa, eu estou querendo tudo do meu jeito mesmo, e tem o jeito do outro. Então, a gente vai entendendo quem a gente é nesse convívio. Então, eu fiquei pensando essa semana, numa conversa com a minha prima, muito querida, que a vontade era sair e ficar sozinha. Eu Só vi esse que vídeo que você se emocionou, né, Dani? no sozinho eu não teria tanta informação de mim, percebe? É nesse contato, nesse conflito, muitas vezes, nesse atrito, que eu percebo que eu quero tudo do meu jeito, que eu percebo que eu quero que o outro seja quem eu quero que ele seja, que eu percebo que eu imponho as coisas, que eu me percebo, né? Exatamente no contato. Então, Então, aguenta o contato que está intenso, mas que tem muita coisa para a gente aprender a respeito do nosso funcionamento e do funcionamento do outro também, lógico, né? exatamente. Nossa, tem um monte de perguntas aqui. Bom, Glaziele perguntou sobre como lidar com temperamentos dominantes. Então, vamos falar, vamos continuar nesse assunto convívio, né? Seu marido tem um temperamento dominante, sua filha, seu filho assado. Quer dizer, como que esse turbilhão de emoções e de pessoas querendo impor a sua maneira, qual que é a melhor saída para isso? Então, primeiro, a gente precisa ter muita atenção para não entrarmos
no perigo da gente construir essa tríade de que o dominante é o vilão, eu que sou uma pessoa altíssima paciência, sou a vítima, Flexível. flexível, fantástica. Não, não é verdade. E que eu preciso de alguém para me salvar. Então, assim, a gente precisa, eu preciso ser salva. E a tendência quando a gente entra nessa tríade, ela é muito interessante, porque a tendência é realmente eu achar que o outro precisa mudar, para que só quando ele mudar vai ficar bom para mim. Então, de novo, a gente vive com a lupa em cima do outro. A gente sabe tudo que os nossos maridos fazem errado, nossos filhos, tudo que eles precisam melhorar, tudo que precisava ser diferente, tudo, tudo, tudo. Mas a gente não percebe a nossa violência. Então, quando eu comecei a estudar os temperamentos, eu fiquei muito encantada de perceber que todo temperamento tem a sua postura de desconsideração e violência. Então, às vezes uma alta paciência, não dominante, por exemplo, deixa esse dominante que grita durante 5 minutos, vermelho, roxo, deixa esse dominante 3 dias em silêncio, não fala. Eu tô sem falar com você uma semana. E esse não falar uma semana é exatamente a violência de um autopaciente, por exemplo. Um analítico vai trazer todos os fatos, então tudo que de repente um dominante fala pelos cotovelos lá, impõe todas as coisas, o analítico ele traz todos os fatos e desmonta assim, pif, tudo que aquele outro estava falando. Um extrovertido, que é a minha violência vem pela extroversão, eu tô lotada de boa intenção, mas pensa uma pessoa cheia de boa intenção. Mas eu vou Até sentar, demais. até demais. Aí eu vou sentar e vou falar tudo o que você precisava fazer e ser, e tudo que você não é. E eu vou estar sendo violência com você, porque eu desconsidero que o seu jeito existe. Então eu vou falar, não, porque você precisa fazer tal coisa de tal jeito, de tal maneira, é quase dizendo, você não tem competência de ser quem você é. Então, escuta quem você tem que ser e vem aqui. Isso é uma violência, isso é uma arrogância da minha parte. Então, o dominante, ele tem um valor muito grande no resultado, ele precisa atingir o resultado. Um paciente, ele precisa que tudo esteja em paz. Um analítico, ele precisa estar seguro no planejamento que ele fez e ter o planejamento dele cumprido. Uma extrovertida precisa que a gente esteja bem entre nós, entende? Então, cada um vai se movimentar por propósitos diferentes. E é óbvio que a gente não é só uma coisa, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Agora, se a gente juntar 2 dominantes, essa é uma disputa muito barulhenta, bélica e tudo mais. Mas quando eu tenho o meu marido dominante e eu sou uma alta paciente, eu posso prestar atenção no que eu faço, por exemplo, que ao invés de deixá-lo 5 dias com pão e água, que é a vontade do paciente, mas de um jeito muito pacífico, eu posso trabalhar a minha comunicação para chegar para ele e dizer, olha, eu quero muito entender tudo o que você está me dizendo, ou até considerar o que você está me dizendo, mas o como você me diz é muito incômodo para mim. Você consegue falar comigo de outra forma? Maravilhoso. Então a gente vai valorizando que ele não faz isso porque ele é mau, ele faz isso porque o temperamento, ele funciona assim. Mas eu vou convidando ele a se responsabilizar pelo que sai da boca dele, e eu vou cuidando para eu me responsabilizar do que sai de mim, porque não justifica eu passar 5 dias sem falar com uma pessoa, não dá para justificar isso no comportamento do outro. Eu ainda estou escolhendo o que fazer com isso. Então, coloca em nós a responsabilidade para, ao invés de mudar o outro, que é impossível, eu cuido das minhas atitudes. E a tendência é que as minhas atitudes, quando trazidas para a responsabilidade, para o respeito, para realmente eu agir com consideração, a tendência é que o outro escute. E aí ele vai pensar na responsabilidade dele, na consideração dele, e a tendência é que ele também comece a mudar comportamento, né? Então é assim que a gente vai se movimentando enquanto família. Mas onde começa? Na gente, não começa no outro, né? Maravilhoso, gente. Tem muita gente aplaudindo Ah, e elogiando aqui. E aí, você quer dar um exemplo de comunicação não violenta, Dani, para a gente colocar isso em termos práticos? Um exemplo básico aí. então, eu adoro a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Há muitos anos isso está na minha vida. Mas eu tenho um ponto, que é assim, se a gente não rever a premissa
de quem eu sou. Então, assim, enquanto eu continuar... Hoje ainda recebi uma pergunta de uma mãe assim, Dani, minha filha é uma dominante impaciente, quer tudo do jeito dela e tudo mais. Mas eu me sinto mal de achar que tudo isso que ela, do jeito que ela funciona, é minha culpa ou minha responsabilidade. O ponto é, enquanto a gente achar que a gente nasce perfeito, bom, luz, e que tudo que nos acontece vem de um processo de educação, o nosso processo de educação como pais, ele está caminhando por um lugar muito perigoso, porque tudo que acontece de bom com os nossos filhos, eu acho que é meu mérito, e tudo que acontece de ruim, eu acho que é minha culpa. Quando a gente entende a premissa de imperfeição, ou seja, todos nós nascemos imperfeitos, falhos, com um temperamento específico, e esse temperamento aparece de forma com muitos pontos positivos, mas sim com pontos desafiadores. Você vai ver isso num bebê de 6 meses, você vai ver o temperamento de um filho e o temperamento do outro, são completamente diferentes. Eu começo a entender o processo de educação como exatamente um encontro através do relacionamento, onde eu posso trazer para o outro as minhas necessidades, que é onde o Marshall Rosenberg trabalha muito a comunicação, sem justificar o que eu sinto pela ação do outro. Então, nesse processo, se eu percebo que eu sou imperfeito, eu não estou tratando o outro de um lugar de quem faz tudo direito, porque isso é muito hipócrita que a gente faz. Então, acho que um ponto importante para a comunicação não violenta funcionar eu estou vendo meu marido, que seja, fazendo uma bagunça, ou fazendo uma coisa que eu não gosto, ou mesmo meus filhos. Eu vou falar com ele do quanto eu preciso de silêncio agora, sabendo que eu o atrapalho muitas vezes no silêncio que ele também precisa. Então, assim, quando eu parto para falar com outro de um lugar de quem também vive as mesmas situações, de formas diferentes, mas vive em perfeição, eu falo com mais respeito, acolhimento e tudo mais. Agora, quando eu não sei das minhas falhas, eu falo normalmente de um lugar corretivo, de um lugar professoral, de um lugar autoritário, muitas vezes, porque... E acaba ficando hipócrita, principalmente com os filhos, que os filhos falam, meu, ela tá falando para eu arrumar minha escrivaninha, olha a escrivaninha dela como tá. Então, assim, vai dando uma sensação muito ruim. Então, a comunicação não violenta, ela cuida, ela convida a gente a perceber o desconforto através das nossas emoções e perceber as necessidades. E eu colocar para o outro o que eu preciso. Mas se eu não partir de um lugar de que eu também sou falho, às vezes isso vai ficar... A comunicação está correta, mas o entendimento que eu tenho de mim e do outro ainda estão num lugar bélico, num lugar que pode vir uma relação bombástica daí. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Sim, e eu estou pensando, inclusive, porque a gente entender isso é mais fácil. Agora, uma criança entender isso para praticar a comunicação não violenta com o irmão, com a irmã. Então, quer dizer, a gente pode explicar, olha, quando você está sentindo alguma coisa, coloque esse sentimento para fora, quer dizer, explica o que você está sentindo, e aí o seu irmão ou a sua irmã vão te tratar de outra maneira a partir do ponto que você está colocando. É por aí, Dani? Então, não necessariamente, porque assim, eu posso dizer para o outro o que eu não gosto. Vamos imaginar que você é minha irmã, tá bom? E aí Tá. você vem e você tá me cutucando, você tá me provocando, você tá não sei o quê. Imediatamente eu vou sentir irritação e desconforto, que pode chegar a ser físico. Agora eu tenho uma escolha para fazer. Ou eu vou te dar um chute, ou eu vou virar para você e vou falar, ó, Gabi, para que eu não estou gostando do que você está fazendo. A hora que eu faço essa solicitação, você de novo está na responsabilidade de parar ou não, entende? Não necessariamente porque eu peço ou porque eu te digo que isso é importante, uma criança, a outra criança vai parar. Mas talvez você venha e me cutuque de novo. E aí talvez eu te dê um chute, Porque eu por estou querendo exemplo. chamar sua atenção, né? Você está querendo alguma Desesperadamente eu quero coisa, chamar sua atenção. exatamente. Então, assim, muitas vezes o nosso papel é ajudar nessa comunicação, porque eu já vi bastante gente frustrada com a sensação da comunicação não violenta, porque eu estou comunicando certo, eu quero que você responda do jeito que eu quero, entende? Não necessariamente. Mas aí cabe ao outro, e a responsabilidade é do outro, de o que ele vai fazer com isso. Então, se você continua escolhendo me cutucar, pode ser que eu vire para você uma hora e falo, ó, eu nem sei o que você quer, mas agora é que eu não quero saber mesmo.
E você vai viver a consequência de perceber que isso diz sobre você, me cutucando não é um bom jeito. Então eu vou ter que descobrir outro. Então, o nosso papel, muitas vezes, como pais, e esse é um ponto importante com relação aos temperamentos, é que às vezes a gente realmente chega numa cena e você tem um filho que bateu e o outro que está chorando. E a nossa tendência é agir como juiz e falar: Fulano, por que você bateu no seu irmão? Não faça isso, babá, babá. Só que você não tem o 360 da história. Então, é muito importante que a gente ajude, principalmente nesses momentos agora, a falar: tem alguma coisa que você não gostou. Você consegue dizer para ele o que que é? Eu não gostei que você me bateu. Aí, você tem alguma coisa para dizer? Ah, eu também não gostei que você ficou me cutucando 30 minutos. Então, será que você pode não bater mais e você pode não cutucar mais? O que que você precisava? Ah, eu queria que ele viesse jogar comigo. Será que numa próxima você consegue pedir de outro jeito? E também a possibilidade de trazer o perdão, né? Você tem alguma coisa para pedir perdão do que você fez? Isso é muito precioso, porque a gente normalmente está muito mais preocupado em perdoar o outro do que perceber as nossas ações e realmente pedir perdão do que a gente faz, porque a gente faz, entendeu? Sim, sim. Inclusive nós mães com os filhos, né? Às vezes Sim, eu me vejo perdendo a cabeça, eu falo, não, calma, me desculpa, a mamãe ficou nervosa porque você também fica, todo mundo fica, e a mamãe falou de um jeito que eu não gostaria de ter falado, então me desculpa. sim. Isso é tão lindo, porque eles se olham assim, né? Ela é igual a mim, né? E olhando no olho, né, Dani? Aquelas Não, técnicas nós somos básicas. falhos mesmo, né, Gabi? Então, assim, você vai ser ríspido, você vai ser tudo isso. E a hora que a gente se responsabiliza por isso, existe uma coisa muito maior acontecendo, além, obviamente, dessa criança se aliviar, né? De minha mãe se percebe, é um alívio muito grande, meu pai se percebe. Existe algo muito maior que acontece, que é uma proximidade do a gente erra, entende? A gente é falho mesmo. Porque muitas vezes a gente fica num lugar de não, tudo bem errar, mas eu não te vejo errando nunca. O perdão, ele é uma constatação muito importante da nossa percepção do quanto a gente é imperfeito e falho e possibilita para a criança essa percepção com relação a nós e provavelmente com relação a ela mesma. Eu lembro uma vez a minha mais velha, eu já falei isso muitas vezes, não sei nem se você já ouviu, assim, falou para mim um dia, tem 15 anos hoje, falou uns 4 meses atrás. Mãe, hoje eu acho que a gente é próxima. E aí eu falei, por que que você acha que a gente é próxima hoje? Na minha cabeça eu falei, ferrou, né? E aí ela falou para mim, porque hoje eu posso te contar os meus erros, porque você me escuta de um lugar de quem também erra. Então, assim, o acolhimento ele só é possível quando a gente pode viver o eu também vivo isso, para mim também é difícil. Então, quando ela me disse isso, o que que ela estava me dizendo? Que antes de eu ver você errando e você pedindo perdão e você se dando conta da tua imperfeição, eu tinha a ideia de que eu só podia mostrar o meu lado certo. Isso faz com que a gente crie persona, uma vida paralela que de tudo que é errado você esconde, você mente, você dissimula. Por quê? Porque eu estou entendendo que eu tenho que ser essa pessoa para ser merecedor de amor. Quando, na verdade, a gente já é muito amado por Deus, em primeiro lugar, mas pelos nossos pais. E nós amamos nossos filhos mesmo com todos os erros que eles vão cometer e já cometeram. Então, isso transforma a relação para um lugar de expectativa, exigência e muita culpa da nossa parte, porque se algum erro aconteceu, a culpa é minha e o filho também nos responsabiliza. Transfere a nossa relação para um lugar de a gente erra, vamos ver o que que a gente pode aprender, como a gente pode se ajudar, mas tem um pedaço que é tua responsabilidade, tem outro que é minha, mas tem um pedaço que é teu. E aí o futuro dos nossos filhos não serão nosso mérito ou nossa culpa, serão responsabilidade deles, com Que todo o bacana, acolhimento nessa caminhada, né? que bacana. Eu tô lembrando de uma amiga aqui que falou chorando: Não, filho, tá tudo bem, não aconteceu nada, né? E aí você pensa, putz, mas espera aí, a criança tá sentindo, tá vendo, né?
Porque as crianças sentem muito o que a gente sente, né, Dani? Por mais que você esteja serelepe pela casa, ela sente aquela pressão ali, né? Sim. E não dá para mentir, né? Não, porque na verdade, qual é o propósito disso? Às vezes eu tenho, assim, ou me emociono, ou choro com alguma coisa. A minha menor olha para mim e fala: Você está triste? É tão lindo. E eu falo: Não, não, mãe, mas você chorou? Chorei. Então, assim, é muito lindo validar a percepção dos nossos filhos. Chorei, mas por que você chorou? Ah, porque eu me emocionei. Mas tem um pouco de tristeza, não tem, mãe? Aí eu, acho que até que tem. Então, assim, é muito lindo validar isso, porque também quase que a gente se torna um exemplo do quanto nós sentimos. E a gente está num processo cultural muito forte dos sentimentos ditos ruins, como se não fosse para sentir tristeza, está sentindo a culpa é minha, não é para sentir raiva, não é para sentir medo, não é para sentir nada disso. Viver Eita, deu uma travadinha ali no vídeo. Voltou? pegou, voltou. Ah, Então, tá. a gente fica Tá. nessa expectativa quando a gente entende, por exemplo, quando eu estou sentindo ansiedade, eu vejo uma criança sentindo, é nítido que esse sentimento informa a vontade ou a tentativa dessa criança ou minha de voltar a ter controle da coisa. A ansiedade me avisa que eu estou tentando fazer isso. O medo me avisa que eu estou me sentindo, que eu estou percebendo a minha vulnerabilidade, por exemplo. A raiva me avisa que às vezes eu quero que o outro seja do jeito que eu quero, então às vezes me avisa da minha prepotência. A tristeza às vezes me avisa realmente de que eu não tenho controle, de que às vezes as coisas não vão acontecer do meu jeito, que o outro não é do jeito que eu quero, mas também me avisa o quanto eu quero que tudo seja do meu jeito. Então, quando a gente entende os propósitos de tudo isso, você começa a ser grato pela dor, pela informação que vem, pelos sentimentos que aparecem. E é lindo ver essa gratidão surgir, porque nós estamos numa condição humana imperfeita, num mundo que tem mil questões. Então, assim, se eu estiver tentando viver o sarrafo lá em cima, tudo sempre bom, a gente vai viver frustrado e vai ficar mais difícil, ao invés de acolher o que a vida é, né? Sim, sim. Bom, tem muitas perguntas chegando aqui. Eu só vou falar um negócio, dar uma frase, Dani, que eu prometi para quem quer Hum. ganhar um curso do Namu de cosméticos naturais caseiros. Ai, que delícia! Pois é, menina, rolou a primeira parte da frase ontem, a segunda parte da frase é porque te amo. Anotem aí, quem assistiu a Hum, live de ontem vai juntar e é só mandar um e-mail para o Namu, porque te amo, tá? Bom, depois eu te adorei. explico, Dani. Tá Agora bom. vamos voltar só para essa coisa da quarentena, que tem muita gente perguntando aqui, como explicar essa situação para criança muito nova ou para os adolescentes, ou pedir ajuda dos adolescentes na casa para que eles se envolvam, para, enfim, colocar as crianças, né, os filhos, para participarem das atividades da casa. Que muitas vezes, em muitas famílias, eles ficam mais alienados ou almoçam na escola, enfim. E Ou agora a tinha gente ajuda, né? Também ou tinha tinha ajuda. ajuda, babá, né, cozinheira, alguém, mas agora tá tudo na nossa mão e a gente não aguenta. Então, assim, se eles puderem cooperar de alguma maneira, qual que seria o jeito, a maneira mais proativa, assim, para a gente trazer essa proatividade deles? É muito lindo isso, né? Porque assim, a nossa vontade era realmente a gente conseguir fazer tudo, não precisar da ajuda de ninguém, porque esse espaço, ele é um espaço trabalhoso, ele é um espaço que assim, eu perceber o quanto eu preciso de ajuda já é um ponto dentro da gente importante. Mas muitas vezes a ajuda que eu peço com duas armadilhas importantes, né? Eu peço ajuda, mas eu quero que o outro seja eu fazendo, não vai dar certo. Não, Depois que o outro faz, você olha e fala, dá aquela passada de dedo e tá fala, tudo bom, mas é errado. assim que você faz? Que coisa horrorosa. Então, assim, às vezes a gente é um desestímulo ao outro ajudar. Eu passei por essa semana passada, eu estava com um curso online que demora um tempo, e o Rogério e as meninas, eu acordei aflita, eu falei, gente, precisa limpar a casa, eu tô muito aflita, passar pano, a gente tem cachorro, não sei o quê.
E aí eu cheguei para ele e falei, será que vocês conseguiriam fazer a faxina, vocês três, enquanto eu tô no curso? E a pergunta dele foi ótima, porque ele falou, você quer a sua faxina ou a minha faxina? E aí eu respondi para ele, eu quero a faxina certa. Aí a gente caiu na gargalhada, né? Aí ele falou, a faxina certa a sua ou a faxina certa a minha? E aí a comunicação não violenta ajuda muito, porque me vem um desconforto na hora e eu pensei, para mim é muito, para mim três coisas são importantes: aspirador, pano no chão e pano em todas as superfícies da casa. E eu falei isso para ele, ele falou, isso eu consigo considerar. Eu falei, então ótimo. E aí eles foram, fechei a porta e eles foram para a faxina. E a hora que eu abri a porta e fui para a sala, eu me surpreendi positivamente de que a faxina deles foi de verdade melhor que a minha. Arrastaram um sofá, levantaram tudo, não sei o que, não sei o que. Adorei. Então, assim, eu vou pedir ajuda, mas eu vou pedir ajuda para que o outro seja ele fazendo a ajuda, e aí eu ponho meus pontos importantes, provavelmente você vai ter ajuda. Eu vou pedir ajuda e eu quero no meu tempo e do meu jeito, você pode até conseguir ajuda uma vez, mas na segunda vez o outro vai dizer, mas o que adianta eu te ajudar? Porque no fim você só reclama de tudo que eu fiz. Então a gente vai desestimulando esse processo, né? Então, para isso, primeiro, perceba que a hora que eu preciso de ajuda, isso diz sobre mim, isso diz sobre o quanto eu não consigo tudo sozinha. A hora que eu peço ajuda, dependendo de como eu peço, eu também estou recebendo informação de que lugar eu estou falando. E eu tenho visto aqui em casa acontecer de um jeito que é assim, a gente às vezes se reúne e vê tudo o que tem para fazer. E aí eu pergunto, gente, como é que vocês podem ajudar? Então, outro dia elas dobraram roupa, e aí elas empilham no sofá, e cada um pega a sua pilha e guarda. Então, aí a gente vai criando formas, e eu já estou morando aqui há um tempo, então isso já acontece há um tempo, de eu e a menor, a gente cozinha, o marido e a maior cuidam de pôr a mesa e arrumar a cozinha depois. Então, a gente vai criando formas, de colaboração mesmo. Mas se eu chegar para um adolescente agora de 14 anos, que estava habituado a ter uma ajuda em cozinheiro, ou mesmo uma funcionária, e falar, a partir de hoje, você bababá, 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 você vai ter resistência do outro lado. Se eu chegar para essa pessoa e falar, ó, a gente está nessa situação agora, a gente não tem ajuda, a casa precisa ser limpa, você consegue ajudar cuidando do seu quarto? E tem mais alguma coisa que você tem isso e isso? Você poderia ajudar com mais alguma coisa? E aí entender Isso para os maridos também, né, Dani? todo mundo. E aí entender que assim, ele já não sabe fazer isso, ele vai aprender. E vai aprendendo e vai aprimorando a partir de um processo que está acontecendo dentro dele, que você pode ajudar, falar, ó, numa próxima, será que você consegue colocar o prato todos do mesmo lado na máquina, por exemplo, porque limpa melhor? Então, se a gente entende que, ao invés de exigir e esperar que ele já devia saber, a gente entende que a gente está em pleno processo de aprendizado, eu vou convidando o outro ao desenvolvimento de um lugar de quem também está aprendendo. A gente também nunca viveu essa situação de não ter ajuda, de estar fechado. Então, está todo mundo aprendendo, né? E é Mas importante a gente partir desse lugar. essas mudanças pelas circunstâncias, eu acho que é uma oportunidade também, né, Dani? Eu queria saber o filho de vocês, meninas. Estou vendo aqui não só adolescentes do Amores e Amora, Isso. não sei. Crianças também. Você pode guardar o brinquedo, você pode esticar a tua cama, pendurar a sua toalha. Agora, não tenhamos a expectativa de que porque você falou, para todos sempre isso vai acontecer. Não vai. Vai melhorar 2 dias, em barriga de novo, você fala de novo, cuida de novo, descuida de novo. Porque a nossa tendência é preguiça, querer fazer o menos possível, entende? Então, isso existe na gente, existe nos nossos filhos e maridos também. Então, vamos um dia de cada vez, que é só o que a gente tem para cuidar. Amanhã é outro dia de cada vez, né? E assim por diante. Sim, sim. Esse senso de presença, né, Dani? Eu acho que está bem, bem ativo agora, porque as pessoas, a gente realmente não sabe o dia de amanhã e Sim. ficar lembrando do ontem e choramingando não vai mudar nada, né? Então, realmente a gente está aqui no agora, né? Mas o E ontem ele é importante, assim, como o processo de aprendizado acontece. Eu estou aqui agora,
e acabou de acontecer algo há 10 minutos atrás, então, ou no dia de ontem. Então, eu estou olhando para o ontem, vamos imaginar o dia que teve muito eletrônico. Eu estou olhando agora para o ontem, e eu tenho sim a possibilidade de observação, de olhar e falar: isso aqui foi muito legal, isso aqui não foi, isso aqui, tarará, isso aqui, tatatá. Só qual é a nossa tendência? Quando a gente está na premissa de perfeição, expectativa e exigência, é eu olhar para trás e ficar: porque a gente devia ter feito tal coisa, porque você já devia nascer de novo e ser outra pessoa. Você devia ter falado então tal coisa, a gente devia ter cuidado de... Não tem como voltar. Mas essa informação que eu observo agora do ontem, eu posso aplicar para frente, que é hoje, a partir desse minuto, amanhã. Então, aí eu aprendo que ficar todo mundo intensamente no celular gera um distanciamento que me deu desconforto. Então, a medida disso, eu já sei que não é essa que eu vivi ontem. Então, eu vou buscar uma nova medida e propor a nova medida para todo mundo. Então, o processo de aprendizado ele é muito lindo, porque realmente não dá para voltar o tempo, mas eu tenho muita informação importante para eu construir o agora e o futuro próximo e distante também, né? Nas atitudes que a gente escolhe ter. Que bacana. Eu estou vendo aqui algumas mães falando: ah, minha filha é maravilhosa, ajuda. A outra que minha filha quer fazer tudo e tudo, sei o quê, super cooperativa. E os meninos? Eu queria saber essa diferença aí na personalidade menina, menino. Existe isso, Dani? Ou é de cada um mesmo? Eu acho que tem mais a ver com temperamento. Você vai ter meninos absolutamente colaborativos. Eu acho que tem um pedaço disso que é o temperamento somado ao processo educativo que a gente deu. Então, muitas vezes, Machista, né? exatamente, não, nem machista, mas assim, com qualquer criança, meninos e meninas, muitas vezes, para eu garantir que vai estar bem feito do meu jeito, a gente tira as pessoas de uma participação. Então, Total. acho que existe este efeito, né? E o que eu vejo acontecer com os meninos, principalmente da parte das mulheres, das mães, é que as meninas, às vezes você trata de igual para igual, porque você sabe que aguenta, porque é feita de algo que você é feita. Os meninos, eu acho que existe um negócio: ai, mas será que ele consegue? Ai, será que não sei o quê? Será que ele vai ficar, será que ele vai ficar bem com isso? Então, assim, Vai às achar que é vezes coisa de menina, né? tem uma tirada de pé, de intensidade, e em vários assuntos com os meninos, porque existe essa dúvida, né? Mas eu sou mais do caminho de manda e vai gerar desenvolvimento do que de achar, quando eu já julgo que não consegue ou que não é capaz, sou eu que já estou botando essa criança lá, né? Sim. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Ela é forte, hein, meninas? Se preparem. Vamos ver. Estou enfiando o pé na jaca, comendo demais, bebendo demais, muito açúcar e muito álcool, né? Eu fiquei pensando assim que isso deve ser a realidade de muita gente que não tem coragem de falar o que realmente está acontecendo, né? Um sofrimento, enfim. Eu acho que eu também não julgo meus desejos. Muitas vezes me dá vontade de comer um docinho. Eu vou lá, eu tô viciada em caqui, porque é uma fruta que é doce e tal, e tá dando pra caramba pra mim. Então, e um álcool, né? De vez em quando uma tacinha de vinho e tal, você dá aquela baixada na pressão. Mas e quando isso vira né, um constante, assim, desequilibra um pouco? O que uma mãezinha pode cuidar disso, né? Porque depois de uma garrafa de vinho no dia, ou umas várias cervejas, no dia seguinte você não consegue fazer um almoço, né? Você tá acabada. Sim. Então, a gente precisa entender o propósito, né? Ontem eu fiz 2 latas de brigadeiro aqui, foi delicioso. Mas qual é o propósito, né? Então, assim, se eu estou usando disso com o propósito de acalentar Cuida, né? o desconforto, isso tem um ponto perigoso no sentido de que eu não estou lidando com o desconforto do mesmo jeito e eu estou tapando buraco, botando, passando, tentando tapar um buraco que está crescendo conforme eu vou tapar o buraco com que não tampa o buraco, entende? É uma distração da dor, é uma distração de mim. É eu tentar me aconchegar num lugar ao invés de olhar o desconforto que está acontecendo.
a gente está muito desconfortável, porque há muita insegurança, tem incerteza, tem a constatação do nosso pequeno tamanho e da nossa vulnerabilidade. Mas isso nos convida, na verdade, para a responsabilidade do que a gente faz com isso. Eu vivi, a primeira experiência de vulnerabilidade que eu vivi foi no furacão Irma. Foi quando realmente eu olhei o tamanho da minha prepotência. Eu fiquei com muita vergonha, eu senti muita dor e tudo mais. Mas eu também entendi a minha necessidade de um relacionamento vertical com Deus, por exemplo. Eu entendi o quanto eu estava no centro da minha vida e quanto eu precisava desenvolver um processo de fé importante. Então, eu acho que tudo isso, descobrir a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, o quanto a gente não está no controle, é ruim, mas é muito bom. Porque faz a gente perceber o que é que a gente faz com a gente, para se manter na ilusão de que sou eu que estou controlando tudo. E quem sabe não é um convite ou uma conversa que está se iniciando, talvez dentro desse espaço de fé, que talvez seja a conversa mais importante para a gente ter, de fato, né? Então, atenção com esses processos, porque a nossa tendência é ir buscar o aconchego no que está acessível à nossa mão. Mas às vezes esse aconchego ele é um falso aconchego, porque eu encontrei de verdade aconchego nesse relacionamento com Deus. Converso, tô com medo, falo, ó, tá difícil, eu tô vendo que eu tô lidando com isso desse jeito, preciso de ajuda, oração. Acho que esse é um momento onde a gente está tendo uma grande oportunidade de cuidar desse relacionamento também, né? Sim, sim. E eu pensei também que, assim, num sofrimento, né, Dani, existem aquelas três maneiras, assim, de lutar, fugir, paralisar. Como é que é mesmo? É isso, né? Ou você Sim, ou paralisa, você paralisa ou você foge, ou você ataca, né? ou você ataca. Exatamente. Aí tem violência doméstica, aí tem as Sim. bebedeiras, né, e tudo isso. Então, mas Ou, tudo isso, Gá, para mim, é muito nítido que vem do nosso funcionamento prepotente, de eu achar que tudo tinha que estar andando do jeito que eu quero que ande. Então, quando eu não aceito a vulnerabilidade, a realidade de que eu sou imperfeito, de que eu sou capaz de fazer grandes grosserias, por sinal, de que eu sou capaz de desconsiderar o outro, quando eu não me percebo, eu vou continuar bélico e principalmente lutando em direção que as coisas todas andem do jeito que eu quero que andem. Só que pensa o seguinte, o outro está na mesma luta, o seu marido, por exemplo. Então, a fumaça de tanta granada sendo jogada, ela começa a acontecer. Então, é um processo de desenvolvimento de humildade, de compreensão de que a gente não está no centro mesmo e não temos o controle. Que quanto mais a gente percebe isso, mais a gente percebe o tamanho da nossa prepotência tentando ter, entende? claro, Então, realmente, não é uma questão somente do que eu faço com isso, mas é uma questão, principalmente, de que lugar eu faço isso. Eu faço isso no lugar de razão ou eu faço isso de um lugar de humildade de quem se percebe, né? Nossa, lindo. nós fomos longe agora, Nós hein? estamos profundos ainda. Ai, gente. Nossa! Mas é Não, é muito. importante, porque a gente vem de uma cultura que diz realmente o quanto a gente é bom, o quanto, com a minha intenção, mesmo que eu seja um pleno desrespeito, você precisa entender. Não, não. Às vezes eu sou muito desrespeitosa. E a experiência do arrependimento e perdão, quando você comete. Tem vezes que eu peço perdão para umas pessoas e a pessoa fala, não, mas eu nem me chateei. E eu falo, que bom, mas eu sei o que eu fiz. Eu sei o que saiu da minha boca, eu sei qual era a minha intenção. E é por isso que eu te peço perdão, né? Então, Maravilhosa, né, gente? lupa dentro da gente, porque a lupa no outro a gente já sabe de tudo. Mas isso mantém a gente num lugar de arrogância e prepotência e às vezes de muita hipocrisia também, porque eu critico tudo no outro, mas não me percebo, né? Nossa, até arrepiei. E eu quero só dar uma dica para aquela mamãe que falou que está enfiando o pé na jaca. Tem várias coisas agora na internet que são bacanas, né? E algumas válvulas de escape
talvez que a Dani não concorde, ela fala, não, tem que enfrentar e tal, mas às vezes você está naquele limite. E também tem, gente, o Namu, que é um projeto que é super do bem e é realmente para ampliar a consciência. Tá? Tem muita informação no blog, tem muito Sim. curso bacana, né, Dani? Eu acho que as pessoas podem procurar, talvez, se reinventar, fazer um curso novo, ler um livro, assistir um vídeo bacana. Assistam os vídeos da Dani, gente. Tem Ô, muita Gá, mas sabe o que eu informação. penso? É assim, não é sobre eu me enfrentar, eu não enfrentar, ou eu só enfrentar. É sobre eu ouvir a informação. Então, assim, tem uma informação chegando que talvez seja, caramba, agora, de repente, nessa intensidade, eu descobri que eu não faço nada para mim. Pode ser. E essa é uma informação importantíssima que a gente pode estar recebendo. Ou eu faço tudo para ser amada, mas talvez eu não esteja amando ninguém. Então, como que eu quero amar? O que que eu quero realmente dar para o outro? Mas para eu dar para o outro, eu preciso estar realmente cuidando de estar considerada. A gente vem de um processo cultural, de eu faço tudo para ser reconhecida. Eu vivi isso a maior parte da minha vida. E no fim do dia a gente está amando a nós mesmos. E quando a intensidade de tudo que eu faço me sobrecarrega, eu estouro e cobro do outro o amor que eu devia estar recebendo, porque eu sei o tamanho do esforço que eu faço. Agora, quando esse encontro ele considera o que o outro precisa, mas ele não desconsidera você, aí você está realmente vivendo amar o outro. E é muito prazeroso isso. Aí eu tô vivendo realmente o servir o outro, mas isso não tá numa barganha emocional. Então, às vezes, a gente está enfiando o pé na jaca porque eu tô me desconsiderando, e aí fui eu que me botei nesse lugar de mil e uma formas para que eu seja reconhecida, amada, importante, necessária, bababá, bababá, quando na verdade quem está fazendo isso comigo sou eu. E quem está ainda enfiando o pé na jaca para lidar com todo o desconforto disso também sou eu. Então, que informação preciosa de eu parar e falar: pera, o que é que eu realmente consigo fazer agora? Eu preciso descansar, talvez eu precise dar uma volta sozinha, talvez a perfeição que eu Respirar. estou querendo, eu vou dar um tempo dela e eu vou fazer o que eu consigo, vou pedir ajuda. E a gente vai transformando esse processo familiar que às vezes fica muito pesado mesmo. Sim, sim. É isso aí, Dani, é se cuidar. Você sabe que me deu vontade de falar a frase inteira, né? A tal da frase, porque é Eu exatamente isso. agradeço, eu Não, agradeço, eu vou porque eu falar não aí, ouvi a gente, olha, frase ontem. um super spoiler aqui, uma super dica, porque essa frase, quem mandar ela primeiro pro Namu lá no e-mail, ganha o curso de cosmético natural vegano caseiro. E a frase é: me cuido porque te amo. Olha que lindo. Ai, que E lindo, não é? Gá. E aí, enfim, é bem por aí, né, Dani? Eu acho que a gente se cuidar, a gente se amar, a gente Sim, se acolher, né? Acolher nossos sentimentos, a gente vai conseguir uma, um convívio familiar melhor. E eu queria saber dos seus projetos, Dani, o que você tem feito, onde as pessoas te encontram? então, o canal no YouTube continua toda, graças a Deus. Eu tenho conseguido postar 3 vídeos por semana. Sério? Não sei nem Mulher, como, nem juro, eu. assim, é incrível. Graças a Deus mesmo. E É muita eu tô sabedoria para morando, compartilhar. eu tô morando em Miami, então aqui eu trabalho como family coach, eu tirei uma licença de coach enquanto eu faço o processo todo, que é um mestrado para virar psicóloga aqui, um mestrado e um doutorado, é um processo longo. Então aqui eu trabalho como coach de famílias. Tenho feito atendimentos online no Brasil, mas o projeto assim que está mais me encantando e parece que ele foi até criado para esse momento é o curso online. Então, o curso online ele dura um ano. A gente Um pode até ano. falar depois, Gá, de colocar ele dentro da tua plataforma de cursos. Tem uma forma Claro! de fazer isso. E a gente se encontra no grupo de mães e pais 3 vezes por semana, então ele tem um conteúdo gravado. E 3 vezes por semana a gente se encontra dentro de um chat e conversa, como a gente está conversando agora, para exatamente trazer todas essas questões do dia a dia
para esse entendimento de responsabilidade da nossa parte e de convite à responsabilidade do pedaço do outro. O curso, ele também tem um pedaço voltado para profissionais, então tem vídeos exclusivos também dentro da plataforma do que está gravado para profissionais, e a gente se encontra também 2 vezes por semana. Então, assim, é um lugar que eu estou muito apaixonada por essa experiência, porque como todos nós vivemos as mesmas dificuldades, a coisa mais fantástica é a gente poder realmente se acolher nessas experiências e nos desafios. Porque às vezes aqui fora a gente tem tanto a sensação de pressão, de o mundo espera performance perfeita, que realmente você poder viver um lugar de acolhimento das dificuldades, das dores, dos sentimentos, da frustração, é muito rico e muito valioso. Então, esses são os projetos. Bacanérrimo, bacanérrimo. Minha tia soltou uma aqui. Eu prefiro a frase assim. Não, eu sei. A gente ama nossos filhos e por isso que a gente tem que estar bem, se cuidando. Dani, teve uma pessoa também que perguntou se você dá curso para profissionais. Que bom que você falou isso. Então, esse Sim. curso é ótimo. Ela perguntou se eu fazia supervisão. Então, a supervisão, Supervisão, tá. de acompanhamentos tem acontecido dentro desse grupo, dentro do curso online. Acontecem também Bacana. supervisões em grupo. Bacana. Então é isso, gente. Quase uma hora de live. Nossa, pareceu Essa 10 minutos, gente. é muita coisa boa que a gente aprende com a Dani Freixo de Faria. E eu me sinto honrada de tê-la por perto. Aprendo pra caramba. E, bom, é isso. Acho que a gente pode continuar esse papo. Quem quiser com a Dani, quem quiser falar com o Namu, quem tiver mais perguntas, por favor, podem mandar e fazer os cursos, né, Dani? Eu acho que por aí as pessoas conseguem esclarecer bastante das dúvidas e questões. Sim. Gá, eu te agradeço, assim, o nosso contato já surgiu por um bom propósito, né, algum tempinho atrás, e parabéns por esse projeto, assim, fantástico, de realmente sustentação, né, sustentação do nosso dia a dia, e eu me sinto muito honrada, muito feliz pelo teu convite e pelos convites, né, do projeto que você está montando e também de poder estar aqui. Conte comigo sempre que precisar, porque eu admiro muito o teu trabalho. Conforme eu vou conhecendo cada vez mais, eu fico cada vez mais encantada. Obrigada pela oportunidade, viu? Que bom, Dani. Obrigada a você, amado. Um beijo. Um Beijo, beijo. galera. Fiquem Obrigada com pela Deus. Vamos um participação. dia de cada vez, cuidando de fazer o melhor possível. Saiu violência, peça perdão e começamos tudo de novo. É isso Vamos que que temos para vamos. fazer, tá bom? Linda. Valeu, Beijo. Dani. Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau.